Deus colocou no meu coração uma palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo 13. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia. É um texto muito expressivo, onde Moisés pôde dizer ao povo que estava com muito medo: não tenhas medo. Você pode repetir comigo? Não tenhas medo. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18 diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Versículo 18: Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Capítulo 14, versículo 9 em diante diz assim: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Versículo 10: Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, esse é um dos textos que nos faz pensar. Eu preparei aqui uma breve mensagem, e eu gostaria de deixar para vocês nesta noite, e também aqueles que vão estar ouvindo esta gravação: não tenhais medo. Por que as pessoas vivem com tanto medo, se há um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que nos promete livramentos? E esses versos, então, fala da saída do povo quando estavam se aproximando para o mar. E Deus então percebeu que eles não estavam preparados ao nível para suportar coisas maiores. E exatamente porque o exército de Faraó vinha ao encontro deles, e eles temeram sobremaneira. Êxodo capítulo 14, versículo 9, diz exatamente: o exército egípcio os perseguiram, e eles estavam ali com muito medo. Faraó saiu com um exército poderoso. Em um raio de aproximadamente 100 quilômetros, não havia nenhum exército que pudesse resistir ao exército de Faraó. Então, realmente, eles sabiam que se não for
à mão do Senhor, eles iam perecer. O versículo 10, exatamente o texto fala que os filhos de Israel temeram muito. A coragem e a fé dos principiantes, elas são muito rasas. Qualquer coisa que acontece faz com que a pessoa tenha um medo imenso. E às vezes as condições que aparecem na nossa vida nos fazem ter medo, nos fazem temer. E exatamente esse texto, ele está aqui para que nós hoje tenhamos uma fé um pouco mais robusta. E o versículo 11 diz-nos o seguinte: eles começaram a blasfemar, a reclamar e disseram: por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Essa foi uma das primeiras de tantas outras queixas e murmúrias do povo que presenciaram grande livramento, viram atos sobrenaturais da força do poder de Deus. E muitas das vezes a gente pode descobrir que não é somente uma escravidão imposta pelos egípcios. A escravidão pior é a mente, a mentalidade. Quando você começa a temer, você começa a ficar fragilizado, você perde a noção das coisas. E é exatamente que o texto fala sobre isso. Vejam só o seguinte, o que aconteceu. Eles preferiram voltar à escravidão, porque a escravidão faz isso. Versículo 12 diz assim, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas então veio a palavra de Deus através de Moisés, que diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E aqui, meus irmãos, está a importância da doutrina no campo da fé. Você precisa ter uma fé um pouco mais robusta. É uma ferramenta que está ao nosso dispor. O povo tinha obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão. E não somente isso, mas Deus tinha para eles algo mais profundo. E quando a gente então percebe que vem o medo, parece que a gente esquece que temos um Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que tem todo o poder. Então, veio a hora em que eles tiveram que tomar uma decisão. É uma fé que Deus quer que nasça, que brota dentro de nós, uma fé que seja dinâmica, que nos socorra nos momentos de dificuldades, de preocupações. E isso é um ponto onde a maturidade cristã vai tomando uma posição que não vai nos fazer melhores do que ninguém, mas vai dar-nos condições para vencermos todas as dificuldades da vida. Quando vêm as circunstâncias adversas, a gente precisa crer que há um Deus todo-poderoso que pode nos livrar, nos socorrer diante de quaisquer situação adversa que acontecer. Pode ser que aqui nessa noite hoje tem alguém que esteja atemorizado. Talvez os que estão aqui, talvez não estejam nesse nível, mas tem muita gente hoje que estão trancadas ainda dentro de casa, com medo terrível. E a gente vai perceber que não é somente nessa igreja onde os bancos estão vazios. Tem igrejas que fecharam as portas, igrejas que deixaram de existir durante esse ano.
aqui mesmo na Ilha do Governador. Então, a gente precisa entender que esse texto aqui, que está no início, lá no Pentateuco, no início da Bíblia, ele se encaixa muito bem nos nossos dias. Esse texto pode nos ajudar a entregar todos os nossos temores aos cuidados do Senhor, porque Ele tem poder para isso. Ele nos conhece, e é importante como Deus, nesse texto, Ele sabia que o povo não estava preparado no nível espiritual, então Ele fez com que o povo fosse para um determinado lugar, até que pudesse tomar uma atitude de ousadia no campo da fé. Eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte: Deus, Ele tem todo o poder, é um Deus que pode todas as coisas, e esse Deus, Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Deus tomou aquele povo amedrontado, escravizado, com as suas mentes cauterizadas, para conduzi-los a uma terra prometida, e pela sua mão de poder, Ele demonstrou toda a sua força, realizou todos os milagres sobrenaturais que necessitavam para que tomasse uma posição melhor, não deixou faltar nada àquele povo. Deus até procurou moldar o caráter deles, e o Senhor é o mesmo ontem e o será para sempre. É o mesmo no passado, no presente e no futuro. Assim como Ele preparou os israelitas para chegarem até a terra prometida, depois de 40 anos de lutas, aquele povo pôde aprender uma lição. Ele também vem ao nosso encontro hoje, todos os dias. Ele não poupa esforços para que a gente entenda, primeiro, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, mas também o poder sobrenatural que Deus coloca à nossa disposição. Não há força, não há cadeia, não há prisões e não há correntes em que o Senhor não possa arrebentar. E Ele está aqui nessa noite para que a gente possa viver um patamar diferente, sair deste medo que atemoriza as pessoas. Ele vai oferecer toda a ajuda que você precisa. Algumas vezes, sim, a gente tem medo, as circunstâncias podem até nos deixar aterrorizados em alguns momentos, mas é preciso confiar, é preciso deixar Deus agir na nossa vida. Se Deus me ama, de que eu terei medo? Ele tem todo o poder. Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você pode pensar naquilo que está deixando você com medo. Salmo 27, 14 tem uma lição para nós, e vai estar sempre à nossa disposição, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoá-lo e fazer com que você não tenha esse medo atemorizante.
Deus, a sua riquíssima palavra, que nós venhamos a nos fortalecer firmemente na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar adorando agora nosso Deus. Nada além do sangue. O sangue de Jesus é o que liberta de todo pecado. Na cruz foi pago os nossos pecados, com aquela morte dolorosa de cruz. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos adorar este nome, bom nome, santo nome. Nada além do sangue, sangue de Jesus. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Deus.